Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a sessão da manhã de sábado da Conferência Geral Anual The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Membros e líderes da Igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes da Igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Henry B. Eyring, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session. Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and extend a warm welcome to members and friends participating in the conference throughout the world, wherever you may be. President Russell M. Nelson, who presides at the conference, has asked me to conduct this session. We note the passing of our dear prophet and associate, President Thomas S. Monson, on January 2nd, 2018, and extend our heartfelt condolences to his family. As condolências à sua família. Seu longo e devotado ministério abençoou inúmeras pessoas em todo o mundo. Lembramos também da vida e do serviço do Elder Von G. Keach, dos 70, que faleceu inesperadamente em 26 de janeiro de 2018. Expressamos nosso amor e agradecemos também à sua família. A música para esta sessão será apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Andrew Unsworth e Clay Christiansen ao órgão. O coro deu início a esta reunião cantando Doce ao Trabalho, e agora nos agraciará com Graças damos, ó Deus, por um profeta. A oração de abertura será então feita pelo Elder Mervyn B. Arnold, dos 70.
Nosso querido e gentil Pai que estás nos céus, nesta sagrada ocasião, somos imensamente gratos por nosso profeta de Deus. Nós o amamos, o apoiamos e pedimos uma bênção especial ao presidente Russell M. Nelson, à medida que ele guia e dirige a sua igreja, sob sua direção. Oramos por sua família, por seus familiares. E somos gratos neste momento, Pai, por lembrar-nos, especialmente, de nosso Salvador, nessa época maravilhosa de Páscoa. Somos gratos por seu exemplo, especialmente a maneira que ele ministrava às pessoas. Que sejamos todos ministros, aqueles a quem rodeamos, especialmente aqueles que necessitam de ajuda. Oramos pelas viúvas, pelos órfãos. Oramos pelas pessoas que estão ouvindo esta conferência, a despeito de onde estejam no mundo, que vieram para receber respostas, que sintam o teu amor e recebam respostas que buscam. Oramos para que todos possamos ouvir com ternura ao profeta e seguir seus ensinamentos. Como te amamos e reverenciamos, Pai, e dizemos essas coisas com humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, o presidente Nelson pediu que eu tratasse dos assuntos relacionados a esta Assembleia Solene para a qual estamos reunidos hoje. Trata-se de uma ocasião de grande significado para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em todo o mundo. Desde o dia 10 de outubro de 1880, quando John Taylor foi apoiado para suceder Brigham Young como profeta, vidente, revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cada uma dessas ocasiões foi designada formalmente como Assembleia Solene do Corpo da Igreja para expressar a voz da Igreja. Votaremos por quórum e grupo. Onde quer que estejam, pedimos que se levantem quando solicitado e que se manifestem erguendo a mão, caso decidam apoiar aqueles cujos nomes serão apresentados. Devem dar o voto de apoio somente quando convidados a se levantarem. As autoridades gerais designadas ao tabernáculo e ao Assembly Hall na Praça do Templo observarão o voto de apoio nesses locais. Nas sedes de estaca, um membro da presidência da estaca observará os votos. Os que se opuserem devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Agora daremos início à Assembleia. Somente levantem e deem o voto de apoio quando solicitado. Membros da primeira presidência queiram se levantar. É proposto que a primeira presidência apoie Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência da Igreja. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se.
É proposto que a primeira presidência apoie Dallin Harris Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e Melvin Russell Ballard como presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie, como membros do Quórum dos 12 Apóstolos, M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrick Walter Gone e Ulisses Soares. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. É proposto que a primeira presidência apoie os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Os membros da primeira presidência que forem a favor, manifestem-se. Membros da primeira presidência queiram se sentar. Convidamos o Elder Gon e o Elder Soares a ocupar seus lugares no Quórum dos 12. Somente os membros do Quórum dos 12 Apóstolos, inclusive o Elder Gon e o Elder Soares, queiram se levantar. É proposto que o Quórum dos 12 Apóstolos apoie Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados pela primeira presidência. Os membros do Quórum dos 12 Apóstolos que forem a favor, manifestem-se. Podem se sentar. 70 autoridades gerais e membros do Bispado Presidente queiram se levantar. É proposto que os 70 autoridades gerais e membros do Bispado Presidente apoiem Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12, conforme apresentados e apoiados pela primeira presidência. Todos os 70 autoridades gerais e membros do Bispado Presidente que forem a favor, manifestem-se. Podem se sentar. Onde quer que estejam ao redor do mundo, pedimos que todos os 70 de área, patriarcas ordenados, sumos sacerdotes e élderes queiram se levantar. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. Agora sentem-se, por favor. Todas as irmãs da Sociedade do Socorro, ou seja, todas as mulheres a partir de 18 anos de idade, queiram se levantar. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos,
conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todas a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se. Podem se sentar. Após todos os adultos terem tido a oportunidade de apoiar a primeira presidência, o Quórum dos 12, os rapazes e as moças terão agora o privilégio de fazê-lo. Todos os portadores do sacerdócio arônico, sacerdotes, mestres e diáconos ordenados queiram se levantar. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos a favor, manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se. Podem se sentar. Todas as moças entre 12 e 18 anos de idade queiram se levantar. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todas a favor manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifestem-se. Podem se sentar. Agora pedimos a todos os membros, onde quer que estejam reunidos, inclusive os que já tiverem se levantado anteriormente, que fiquem de pé. É proposto que Russell Marion Nelson seja apoiado como profeta, vidente e revelador e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, juntamente com seus conselheiros e membros do Quórum dos 12 Apóstolos, conforme apresentados e apoiados anteriormente. Todos a favor manifestem-se erguendo a mão. Se alguém se opuser, manifeste-se. Podem se sentar. Obrigado, irmãos e irmãs, por seu amor e apoio. Cuidaremos dos assuntos da conferência relacionados a desobrigações e apoios de outros líderes durante a sessão da tarde de sábado. O coro agora cantará We Listen to a Prophet's Voice, ouçamos a voz do profeta. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente M. Russell Ballard, que foi apoiado como presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos os elders Brian K. Taylor e Larry J. Echo Hawk, dos 70. Listen
Irmãos e irmãs, acabamos de participar de uma assembleia solene, uma prática que pode ser encontrada na Bíblia, quando a antiga Israel se reuniu para sentir a presença do Senhor e celebrar suas bênçãos. Somos abençoados por viver em uma época em que essa prática antiga foi restaurada por meio do profeta Joseph Smith. Peço que registrem em seu diário pessoal o que vocês sentiram em relação a essa ocasião tão sagrada da qual participaram. Recentemente, nos despedimos de nosso querido amigo e profeta, presidente Thomas S. Monson. Embora sintamos sua falta, somos profundamente gratos ao Senhor por ter chamado um novo profeta para presidir sua igreja, o presidente Russell M. Nelson. De maneira ordeira, começamos agora um novo capítulo na história da nossa igreja. Isso é uma dádiva preciosa de Deus. Quando apoiamos o presidente Nelson levantando a mão, servimos de testemunhas diante de Deus e reconhecemos que ele é o sucessor legítimo do presidente Monson. Com a mão levantada, prometemos ouvir sua voz quando ele receber orientação de Deus. O Senhor disse: dareis ouvidos a todas as palavras e mandamentos que ele, ou seja, o presidente da igreja, vos transmitir à medida que ele os receber. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, com toda paciência e fé. Conheço nosso novo profeta presidente há mais de 60 anos. Servi com ele no Quórum dos 12 por 33 anos. E sou testemunha de que a mão do Senhor o preparou para se tornar nosso apóstolo, presidente e profeta, a fim de administrar todas as chaves do santo sacerdócio na terra. Que cada um de nós mostre seu total apoio a ele e a seus conselheiros e sigamos sua orientação. Também damos as calorosas boas-vindas ao Elder Gong e ao Elder Soares, como membros do Quórum dos 12 Apóstolos. Depois da ressurreição de Jesus, um acontecimento que celebramos neste glorioso final de semana de Páscoa, ele apareceu a seus discípulos e disse: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Reparem que é uma ação composta de dois passos. Deus envia seu Filho. O Filho envia seus servos, homens e mulheres mortais, para realizar seu trabalho. Não devemos nos surpreender com o fato de que essas pessoas chamadas para a obra do Senhor não sejam humanamente perfeitas. As histórias nas Escrituras detalham incidentes sobre homens e mulheres que foram chamados por Deus para realizar uma grande obra. Bons filhos e filhas de nosso Pai Celestial, chamados para servir em suas designações na igreja, tentando fazer seu melhor, mas nenhum deles era perfeito. O mesmo se aplica a nós. Dada a realidade de nossas fraquezas e defeitos humanos, como seguimos em frente, ajudando e apoiando uns aos outros? Isso começa com fé. Fé verdadeira e sincera no Senhor Jesus Cristo. Fé no Salvador é o primeiro princípio da doutrina e do Evangelho de Cristo. Há vários anos, visitei a Terra Santa. Ao passarmos por um pé de mostarda, o diretor do centro da BYU em Jerusalém perguntou se eu já tinha visto uma semente da mostarda. Eu nunca tinha visto. Então paramos e ele me mostrou as sementes do pé de mostarda. Elas eram extremamente pequenas. Então lembrei-me dos ensinamentos de Jesus. Em verdade vos digo que se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e haveria de passar.
e nada vos será impossível. Se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, o Senhor poderá nos ajudar a remover as montanhas de desânimo e dúvida ao servirmos com os filhos de Deus, inclusive membros da família, da igreja e aqueles que ainda não são membros. Irmãos e irmãs, a vida pode ser cheia de fé, alegria, felicidade, esperança e amor, quando exercemos uma quantidade mínima da verdadeira fé em Cristo. Uma fé do tamanho de uma semente de mostarda. O elder George A. Smith lembrou de um conselho que o profeta Joseph Smith lhe deu. Ele disse que eu nunca deveria desanimar, quaisquer que fossem as dificuldades que me cercassem. Se eu fosse jogado no mais profundo poço da Nova Escócia e todas as montanhas rochosas fossem empilhadas sobre mim, eu não deveria desanimar, mas perseverar, exercer fé e manter a coragem. E dessa forma, eu venceria todos os obstáculos. Devemos lembrar da declaração de Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Saber disso é outra dádiva preciosa de Deus. Além das dádivas que mencionei, existem muitas outras. Vou falar agora de apenas algumas. As dádivas do dia do Senhor, do sacramento, do serviço ao próximo e a incomparável dádiva de Deus ter enviado o Salvador. O poder do dia do Senhor é vivenciar na igreja e no lar o deleite, a alegria e o sentimento cálido do Espírito do Senhor, sem nenhum tipo de distração. Um número excessivo de pessoas passa quase todo o tempo online com seus dispositivos eletrônicos, telas iluminando-lhes o rosto dia e noite, fones de ouvido bloqueando a voz mansa e delicada do Espírito. Se não desconectarmos por algum tempo, podemos perder a oportunidade de ouvir a voz dele, que disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não há nada de errado em aproveitar os avanços das tecnologias inspiradas pelo Senhor, mas precisamos ser sábios em seu uso. Lembrem-se da dádiva do dia do Senhor. A bênção de receber o sacramento nunca deve se tornar uma rotina ou apenas algo que fazemos durante a reunião sacramental. São apenas 70 minutos em uma semana inteira, em que podemos parar e encontrar mais paz, alegria e felicidade em nossa vida. Partilhar do sacramento e renovar nossos convênios é um sinal para o Senhor de que sempre nos lembramos dele. Sua expiação é uma bondosa dádiva de Deus. O privilégio de prestar serviço aos filhos de nosso Pai Celestial é uma oportunidade de seguir o exemplo do seu Filho amado, servindo aos outros. Algumas oportunidades de serviço são formais, em nossa família, nos chamados da igreja e em nossa participação em organizações de serviços comunitários. Os membros da igreja, homens e mulheres, se desejarem, não devem hesitar em se candidatar para cargos públicos de qualquer nível do governo, onde quer que morem. Nossa voz é essencial hoje e também é importante nas escolas, nas cidades e em nossos respectivos países. Onde há democracia, é nosso dever como membros votar em homens e mulheres honrados que têm o desejo de servir. Muitas oportunidades de servir são informais, sem designação, e vêm quando estendemos a mão para as pessoas que conhecemos na jornada da vida. Lembrem-se de que Jesus ensinou o doutor da lei que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, usando o bom samaritano como exemplo. O serviço abre uma janela pela qual entendemos a vida e o ministério de Cristo. Ele veio para servir, como ensinam as Escrituras,
Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Pedro pode ter dado a melhor descrição do ministério mortal do Salvador com 6 palavras, quando se referiu a Jesus, dizendo: o qual andou fazendo o bem. O Senhor Jesus Cristo é a dádiva mais valiosa de todas as dádivas. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nefi expressou a importância de nosso Salvador quando declarou: e falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Devemos manter Cristo no centro de nossa vida, em todos os momentos e em todos os lugares. Devemos nos lembrar de que é o nome dele que aparece em nossos lugares de adoração. Somos batizados em seu nome e somos confirmados, ordenados, investidos e selados no casamento em seu nome. Partilhamos do sacramento e prometemos tomar sobre nós o seu nome e nos tornarmos verdadeiros cristãos. Por fim, é pedido na oração sacramental que sempre nos lembremos dele. Ao nos prepararmos para o domingo de Páscoa amanhã, vamos lembrar que Cristo é supremo. Ele é o juiz justo, nosso advogado fiel, bendito Redentor, o bom pastor, o Messias prometido, amigo verdadeiro e muito, muito mais. Ele é, de fato, uma dádiva muito valiosa de nosso Pai. Em nosso discipulado, temos muitas exigências, preocupações e designações. No entanto, algumas atividades devem sempre ser a base de nossa condição de membro. O Senhor ordena: sê fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. Esta é a igreja em ação. Esta é a religião pura. Este é o Evangelho em seu verdadeiro sentido: socorrer, erguer e fortalecer aqueles que precisam de ajuda espiritual e material. Para isso, temos que visitar e ajudar nossos irmãos, para que seus testemunhos de fé no Pai Celestial, Jesus Cristo, e em sua expiação, estejam firmemente estabelecidos no coração deles. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a valorizar nossa condição de membro em sua igreja restaurada. Oro para que sejamos cheios de amor por todos os filhos do Pai Celestial, que possamos ver suas necessidades e estejamos dispostos a responder suas perguntas e dúvidas sobre o Evangelho de maneira clara e gentil, que aumentará o entendimento e o apreço uns pelos outros. Testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador. O que nos será ensinado nesta conferência geral virá por meio da inspiração de apóstolos e profetas, de autoridades gerais e irmãs que são líderes nas organizações gerais da igreja. Que a alegria e a paz do Senhor permaneçam em cada um. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Somos gratos a Deus por um profeta. Recentemente fui com minha querida mãe à reunião da igreja na nossa velha capela de pedra, atraído pelas pequenas vozes vindo da mesma sala na primária que frequentei há muitos anos. Caminhei até o fundo e observei líderes dedicados ensinando o tema deste ano: Sou um filho de Deus. Sorri ao me lembrar de professores pacientes e amorosos
que naquela época, durante a hora de cantar, frequentemente olhavam para mim, aquele menino agitado no final do banco da igreja, como se pensassem, será que ele realmente é filho de Deus? E por causa de quem ele está aqui? Convido cada um de nós a abrir o coração para o Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. As palavras do presidente Boyd K. Packer são claras e valiosas. Você é filho de Deus. Ele é o Pai de seu espírito. Espiritualmente, você é de linhagem nobre. Você é filho do Rei dos Céus. Grave essa verdade na mente e apegue-se a ela. Não importa o número de suas gerações mortais, não importa a sua raça ou o povo que você representa. A linhagem de seu espírito pode ser escrita em uma única linha. Você é filho de Deus. Quando você vir nosso Pai, descreveu Brigham Young, verá um ser que há muito tempo você conhece. Ele vai recebê-lo em seus braços e você vai estar pronto para cair em seu abraço e beijá-lo. Moisés aprendeu sobre sua herança divina falando com o Senhor face a face. Após essa experiência, Satanás veio tentá-lo com a intenção perversa de distorcer a identidade de Moisés, dizendo: Moisés, filho de homem, adora-me. E Moisés olhou para Satanás e disse: Quem és tu? Pois eis que sou um filho de Deus. Essa grande guerra sobre nossa identidade divina continua a ser debatida, enquanto Satanás prolifera um arsenal de maneiras para destruir nossa crença e conhecimento do nosso relacionamento com Deus. Felizmente, somos abençoados com o conhecimento claro de nossa verdadeira identidade desde o começo. E disse Deus: façamos o homem à nossa própria imagem, conforme a nossa semelhança. E os profetas vivos proclamam que cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam e, como tal, possui natureza e destino divinos. Conhecer essas verdades, com certeza, nos ajuda a vencer tribulações, dificuldades e aflições de todo tipo. Quando lhe perguntaram sobre como podemos ajudar aqueles que têm dificuldades com o problema pessoal, um apóstolo do Senhor instruiu: ensine-os sobre sua identidade e seu propósito. O conhecimento mais poderoso Essas verdades poderosas transformaram a vida de minha amiga Jan, que quando era adolescente causou um sério acidente de carro. Apesar de o trauma físico ter sido severo, ela sentiu uma enorme dor porque a outra motorista perdeu a vida. Alguém perdeu a mãe e a culpa foi minha, ela disse. Jan, que dias antes estava de pé recitando "Somos filhos do Pai Celestial que nos ama", agora se questionava: como ele poderia me amar? O sofrimento físico passou, disse ela, mas eu não achava que algum dia eu seria curada das feridas emocionais e espirituais. Para sobreviver, Jane escondeu seus sentimentos profundamente, tornando-se distante e sem emoção. Após um ano, quando ela finalmente conseguiu falar sobre o acidente, um conselheiro inspirado a convidou a escrever a frase "Sou filha de Deus" e dizê-la 10 vezes todos os dias. Escrever as palavras foi fácil, ela se lembra, mas eu não conseguia pronunciá-las. Era muito difícil e eu realmente não acreditava que Deus me quisesse como sua filha. Eu me encolhia e chorava. Depois de muitos meses, Jane finalmente foi capaz de terminar a tarefa todos os dias. Eu implorava de toda a minha alma, suplicando a Deus, disse ela. Depois, comecei a acreditar naquelas palavras. Essa crença permitiu que o Salvador começasse a curar sua alma ferida. O livro de Mormon trouxe consolo e coragem em sua expiação.
Cristo sentiu minhas dores, minhas tristezas, minha culpa, concluiu Jen. Sentiu o puro amor de Deus e nunca vivenciei nada tão poderoso. Saber que sou filha de Deus é o conhecimento mais poderoso que possuo. Irmãos e irmãs, como cada um de nós pode ter o poder de compreender nossa identidade divina? Começamos por buscar conhecer a Deus, nosso Pai. O presidente Russell M. Nelson testificou: algo especial acontece quando um filho de Deus procura conhecer mais a respeito dele e de seu Filho amado. Aprender sobre o Salvador e segui-lo nos ajuda a conhecer o Pai. Sendo a expressa imagem de seu Pai, Jesus ensinou: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Cada palavra e ato de Cristo revela a natureza de Deus e nosso relacionamento com Ele. O Elder Jeffrey R. Holland ensinou: com sangue jorrando de todos os poros e uma súplica angustiada nos lábios, Cristo procurou a quem sempre recorria: seu Pai. Abba, papai, ele exclamou. Assim como Jesus buscou sinceramente a seu pai no Getsemane, também o fez o jovem Joseph Smith, em 1820, buscando a Deus em espírito de oração no bosque sagrado. Após ler: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, Joseph se retirou para orar. Ele escreveu: ajoelhei-me e comecei a oferecer a Deus os desejos do meu coração. Vi um pilar de luz acima de minha cabeça. Vi dois personagens cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me, chamando-me pelo nome, e disse, apontando para o outro: Joseph, este é meu filho amado, ouve-o. Ao seguirmos os exemplos do Salvador e do profeta Joseph, buscando a Deus sinceramente, vamos compreender de uma maneira muito real, assim como a Jen, que nosso Pai nos conhece pelo nome e que somos seus filhos. Para as jovens mães que frequentemente se sentem sobrecarregadas e sob pressão enquanto se esforçam para criar uma geração resistente ao pecado, nunca subestime seu papel central no plano de Deus. Em momentos de estresse, talvez quando você estiver correndo atrás das crianças e sentir o cheiro de algo queimado na cozinha, informando que o jantar preparado com amor agora é uma oferta queimada, saiba que Deus santifica os seus dias mais difíceis. Não temas, porque eu estou contigo. Ele serenamente nos afirma: honramos vocês ao cumprirem a esperança da irmã Joy D. Jones, que disse: nossos filhos merecem compreender sua identidade divina. Convido cada um de vocês a buscar a Deus e seu Filho amado. Em nenhum outro lugar, disse o presidente Nelson, essas verdades são ensinadas de forma mais clara e poderosa do que no livro de Mormon. Abram suas páginas e saibam que Deus faz tudo para o nosso bem e a nossa felicidade, que Ele é misericordioso e compassivo, lento para irar-se, paciente e cheio de bondade, e que todos são iguais perante Ele. Quando se sentir machucado, perdido, com medo, descontente, triste, faminto ou abandonado, sem esperanças, abra o livro de Mormon e você vai saber que Deus nunca nos abandonará. Ele nunca o fez e jamais o fará. Ele não pode fazer isso, não é de seu caráter fazer isso. Conhecer nosso Pai muda tudo, especialmente o nosso coração. E seu doce Espírito confirma nossa verdadeira identidade e nosso grande valor à sua vista. Deus anda conosco no caminho do convênio, quando o buscarmos por meio da súplica em espírito de oração, do estudo das Escrituras e do esforço para obedecer. Amo o Deus Todo-Poderoso, que chora conosco em nossas tristezas, pacientemente nos castiga em nossas iniquidades e fica feliz quando procuramos abandonar todos os nossos pecados para o conhecermos. Eu o adoro. Ele que é o Pai dos órfãos e companheiro de quem não tem companhia. Com gratidão testifico que conheço a Deus, meu Pai, e presto testemunho da perfeição dos atributos e da excelência de seu caráter. Que cada um de nós verdadeiramente compreenda e aprecie nossa nobre estirpe e passe a conhecê-lo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. É minha fervorosa oração.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas e algumas outras com elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando elas, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas por isso, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amanhã, no domingo de Páscoa, vamos nos lembrar de maneira especial do que Jesus Cristo fez por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não crê, que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No futuro, vamos ressuscitar como Ele ressuscitou e vamos viver eternamente. Por meio do milagre da sagrada expiação de Jesus Cristo, podemos também receber o dom do perdão de nossos pecados e erros, se aceitarmos a oportunidade e a responsabilidade do arrependimento. E podemos alcançar exaltação e vida eterna ao fazermos as ordenanças necessárias, guardamos os convênios e obedecemos aos mandamentos. Hoje quero me concentrar no perdão, um dom precioso e essencial oferecido a nós por nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Em uma noite de dezembro de 1982, minha esposa Terry e eu despertamos com um telefonema para nossa casa em Pocatello, Idaho. Ao atender o telefone, eu podia ouvir alguém em prantos. Por fim, ouvi a voz embargada de minha irmã dizer: Tommy morreu. Um motorista bêbado de 20 anos de idade, a mais de 130 km por hora, imprudentemente atravessou o sinal vermelho em um bairro de Denver, no Colorado. Ele se chocou violentamente contra o carro que meu irmão mais novo, Tommy, dirigia, matando imediatamente ele e sua esposa, Joan. Eles estavam voltando para casa e para sua filha depois de uma festa de Natal. Minha esposa e eu pegamos imediatamente um avião para Denver e fomos direto para a funerária. Nós nos reunimos com meus pais e irmãos e lamentamos a perda de nossos amados Tommy e Joan. Nós os perdemos devido a um ato insensato e criminoso. Nosso coração ficou despedaçado e uma raiva por aquele jovem infrator começou a crescer dentro de mim. Tommy tinha trabalhado como advogado no Departamento de Justiça dos Estados Unidos e estava se tornando um grande defensor na proteção das terras dos índios americanos e dos recursos naturais, com anos de trabalho pela frente. Depois de algum tempo, houve uma audiência no tribunal que declarou o rapaz culpado por homicídio. Ainda em contínuo pesar e dor, meus pais e minha irmã mais velha, Katie, foram à audiência. Os pais do motorista bêbado também estavam lá. E após o término da audiência, eles permaneceram sentados no banco e choraram. Meus pais e minha irmã estavam em um banco próximos e procuravam controlar suas próprias emoções. Após um momento, meus pais e minha irmã levantaram-se, caminharam até os pais do motorista e lhes ofereceram palavras de consolo e perdão. Os homens apertaram as mãos, as mulheres seguraram as mãos umas das outras,
Houve profunda tristeza e lágrimas para todos os que, e o reconhecimento de que ambas as famílias sofreram imensamente. Minha mãe, meu pai e Katie, com seu exemplo de força e coragem, mostraram à nossa família o que é perdão. Essa oferta de perdão naquele momento fez com que meu coração se abrandasse e abrisse caminho para ser curado. Com o tempo, aprendi a ter um coração que perdoa. Somente com a ajuda do Príncipe da Paz, meu doloroso fardo pôde ser retirado. Meu coração sempre sentirá a falta de Tommy e John, mas o perdão agora me ajuda a lembrar deles com uma alegria irrestrita. E sei que estaremos juntos novamente como família. Não estou sugerindo que aceitemos condutas ilegais. Temos a compreensão de que as pessoas devem ser responsabilizadas por seus delitos e atos criminosos. No entanto, sabemos também que, como filhos e filhas de Deus, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo, devemos perdoar, mesmo quando parece que as pessoas podem não merecer nosso perdão. O Salvador ensinou: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Todos nós podemos desfrutar sentimentos inexprimíveis de paz, de parceria com o nosso Salvador à medida que aprendemos a perdoar aqueles que nos ofenderam. Essa parceria proporciona à nossa vida o poder do Salvador, de maneira inesquecível e inconfundível. O apóstolo Paulo aconselhou: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-o vós também. O próprio Senhor declarou: portanto, digo-vos que vos deveis perdoar uns aos outros. Pois aquele que não perdoa a seu irmão suas ofensas está em condenação diante do Senhor, pois nele permanece o pecado maior. Eu, Senhor, perdoarei a quem desejo perdoar, mas de vós é exigido que perdoeis a todos os homens. Os ensinamentos de nosso Salvador e Redentor são claros. O pecador deve estar disposto a perdoar aos outros se ele deseja obter o perdão. Irmãos e irmãs, existem pessoas em nossa vida que nos magoaram? Nós abrigamos o que parecem ser sentimentos justificáveis de raiva e ressentimento? Estamos deixando que o orgulho nos impeça de perdoar e esquecer? Convido todos a perdoarmos permanentemente e a permitir que sejamos curados internamente. E mesmo se não conseguirmos perdoar hoje, saibam que ao desejarmos e nos esforçarmos, o perdão virá. Assim como, por fim, aconteceu comigo depois da morte de meu irmão. Lembrem-se de que um elemento essencial do perdão é perdoarmos a nós mesmos. Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados, diz o Senhor, é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Suplico que nesse dia lembremos e sigamos o exemplo de Jesus Cristo. Na cruz do Gólgota, em sua agonia, ele proferiu estas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem.
Quando temos um espírito disposto a perdoar e perdoamos, assim como meus pais e minha irmã mais velha, podemos receber a promessa do Salvador. Deixe-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Testifico que essa paz virá à nossa vida ao aceitarmos os ensinamentos de Jesus Cristo e seguirmos seu exemplo de perdão ao próximo. Ao perdoarmos, prometo que o Salvador vai nos fortalecer e seu poder e sua alegria vão fluir em nossa vida. A tumba está vazia. Cristo vive. Eu o conheço. Eu o amo. Sou grato por sua graça, que é o poder fortalecedor, suficiente para curar todas as coisas. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação agora cantarão juntos Firme Segui, número 41. Depois do hino, ouviremos o elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o elder Lynn G. Robbins, da Presidência dos 70. Após o elder Robbins, o coro cantará Conta-me Histórias de Cristo. This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Oro fervorosamente para que o Espírito Santo esteja com cada um de nós hoje, nesta ocasião celestial. Foi algo impressionante testemunharmos juntos o apoio em Assembleia Solene do 17º profeta desta dispensação. Enquanto buscava orientação para saber sobre qual assunto o Senhor gostaria que eu falasse hoje, minha mente voltou-se para uma recente conversa que tive com os membros da recém-chamada Primeira Presidência. Durante essa conversa, um dos conselheiros disse basicamente: espero de coração que os membros da igreja sejam capazes de compreender a magnitude do que ocorreu com o chamado de nosso novo profeta, o presidente Russell M. Nelson, e o significado e a natureza sagrada da Assembleia Solene que acontecerá durante a Conferência Geral. Ele também mencionou faz 10 anos que isso aconteceu pela última vez e muitos, especialmente os jovens da igreja, não se lembram ou nunca participaram de uma. Isso fez com que eu refletisse a respeito de experiências que tive. O primeiro profeta de quem me lembro é o presidente David O. McKay. Eu tinha 14 anos quando ele morreu. Lembro-me do sentimento de perda devido a seu falecimento e das lágrimas nos olhos de minha mãe. Lembro-me de que as palavras, por favor, abençoa o presidente David O. McKay, saíam tão naturalmente de meus lábios durante minhas orações que, se eu não estivesse atento, mesmo após seu falecimento, automaticamente as utilizava. Eu me perguntava se minha mente e meu coração teriam o mesmo sentimento e convicção a respeito dos profetas que o sucederiam. Mas quase da mesma maneira que acontece com os pais que amam cada um de seus filhos, adquiri amor pelo presidente Joseph Fielding Smith, que sucedeu o presidente McKay, e por cada profeta desde aquela ocasião: Harold B. Lee, Spencer W. Kimball, Ezra Taft Benson, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson e hoje o presidente Russell M. Nelson. Tive uma ligação com eles e obtive um testemunho de cada um. Apoiei totalmente cada profeta, erguendo minha mão e elevando meu coração. Quando cada um de nossos amados profetas falece, é completamente natural ter um sentimento de tristeza e perda. Mas nossa tristeza é amenizada pela alegria e pela esperança que advém de vivenciarmos uma das grandes bênçãos da restauração, o chamado e o voto de apoio de um profeta vivo na Terra. Por esse motivo, falarei a respeito desse processo divino conforme observado nos últimos 90 dias. Vou descrevê-lo em 4 etapas. Primeira, o falecimento de nosso profeta e a dissolução da primeira presidência. Segunda, o período que acontece a reorganização da nova primeira presidência. Terceira, o chamado do novo profeta. E quarta, o voto de apoio para o novo profeta e para a nova primeira presidência em Assembleia Solene. No dia 2 de janeiro de 2018, nosso querido profeta Thomas S. Monson passou para o outro lado do véu. Ele sempre terá um lugar em nosso coração. O presidente Henry B. Eyring compartilhou seus sentimentos após o falecimento do presidente Monson, os quais descrevem sucintamente nossos sentimentos. A marca registrada de sua vida, assim como a do Salvador, será sua preocupação pessoal em estender a mão aos pobres, aos doentes e todas as pessoas em todo o mundo. O presidente Spencer W. Kimball explicou: assim que uma estrela se dissipa no horizonte, entra outra em cena, e a morte gera vida. A obra do Senhor é infinita. Até mesmo quando um líder poderoso morre, a igreja não fica sem liderança por um minuto sequer, graças à mão da providência que dá continuidade e perpetuidade ao reino. Como já aconteceu anteriormente nesta dispensação, o povo reverentemente fecha uma sepultura, seca as lágrimas e olha em direção ao futuro. O período entre a morte de um profeta e a reorganização da primeira presidência chamado de interregno apostólico. Durante esse período, o Quórum dos 12, sob a liderança do presidente do Quórum, porta as chaves para administrar a liderança da igreja. O presidente Joseph F. Smith ensinou: sempre existe alguém à frente da igreja, e se a presidência da igreja for removida por motivo de morte ou outra razão, a próxima liderança da igreja são os 12 apóstolos, até que uma presidência seja novamente organizada. O período interregno mais recente teve início com o falecimento do presidente Monson no dia 2 de janeiro de 2018 e terminou 12 dias depois, no domingo, dia 14 de janeiro.
Naquela manhã de domingo, o Quórum dos 12 se reuniu na sala superior do Templo de Salt Lake em espírito de jejum e oração, sob a presidência do presidente Russell M. Nelson, o apóstolo sênior e presidente do Quórum dos 12. Nessa sagrada e memorável reunião, seguindo um padrão bem estabelecido, em unidade e unanimidade, sentados em ordem de chamado no apostolado, os irmãos do quórum, sentados em um semicírculo contendo 13 cadeiras, ergueram a mão para primeiramente apoiar a organização de uma primeira presidência e depois apoiar o presidente Russell Marion Nelson como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Após os votos de apoio, os membros do Quórum dos 12 Apóstolos se reuniram em um círculo e colocaram as mãos sobre a cabeça do presidente Nelson para ordená-lo e designá-lo, com o próximo apóstolo mais antigo agindo como porta-voz. O presidente Nelson, em seguida, apresentou seus conselheiros, o presidente Dallin Harris Oaks e o presidente Henry Benyon Eyring, com o presidente Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e o presidente Melvin Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Após votos de apoio semelhantes, cada um dos membros do quórum foi designado pelo presidente Nelson para sua respectiva função. Foi uma experiência profundamente sagrada, com uma grande manifestação do Espírito. Compartilho com vocês meu testemunho absoluto de que a vontade do Senhor, pela qual oramos fervorosamente, foi poderosamente manifestada nas ações e nos acontecimentos daquele dia. Com a ordenação do presidente Nelson e a reorganização da primeira presidência, o interregno apostólico foi encerrado e a recém-constituída primeira presidência começou a agir, admiravelmente, sem que houvesse nem mesmo um segundo de interrupção na direção do reino do Senhor na terra. Nesta manhã, esse processo divino é culminado de acordo com o mandamento descrito em doutrina e convênios. Pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem e de comum acordo e pela oração da fé. E 3 sumos sacerdotes presidentes, apoiados pela confiança, fé e orações da igreja, formam o quórum da primeira presidência. O elder David B. Haight descreveu uma antiga ocorrência do que vivemos hoje. Somos testemunhas e participantes de uma ocasião muito sagrada, uma assembleia solene para atuar sobre coisas celestes. Como em tempos passados, muitos jejuns e orações foram oferecidos pelos santos de todo o mundo para que recebessem o Espírito do Senhor em efusão e que está claramente evidenciado nesta manhã. Uma assembleia solene, como o nome indica, denota uma ocasião sagrada, sóbria e reverente, em que os santos se reúnem sob a direção da primeira presidência. Irmãos e irmãs, podemos nos regozijar, até mesmo clamar Hosana, com o fato de que o porta-voz do Senhor, um profeta de Deus, foi nomeado e que o Senhor está feliz por seu trabalho estar sendo realizado da maneira que Ele divinamente estabeleceu. Esse processo divinamente ordenado conduz a um profeta chamado de maneira divina, assim como o presidente Monson foi uma das pessoas mais maravilhosas que já viveram nesta terra. O presidente Nelson também é. Ele foi muito bem preparado e particularmente instruído pelo Senhor para nos liderar nesse momento. É uma grande bênção termos agora o querido presidente Russell M. Nelson como nosso amoroso e devotado profeta, o 17º presidente da igreja nesta dispensação final. O presidente Nelson é realmente um homem extraordinário. Tive o privilégio de servir sob sua presidência no Quórum dos 12 Apóstolos por pouco mais de 2 anos. Já viajei com ele e fiquei maravilhado com seu nível de energia, pois é preciso apressar o passo para acompanhá-lo. No total, ele já visitou 133 países no decorrer da sua vida. Ele se preocupa com todas as pessoas, jovens e adultos. Parece que ele conhece todo mundo e tem o dom especial de lembrar nomes. Todos que o conhecem têm a sensação de serem seus favoritos e cada um de nós tem o mesmo sentimento, devido a seu amor genuíno e a preocupação que tem por todas as pessoas. Minha ligação principal com o presidente Nelson tem acontecido em responsabilidades eclesiásticas. No entanto, também fiquei familiarizado com a vida profissional que o presidente Nelson tinha antes de ser chamado autoridade geral. Como muitos sabem, o presidente Nelson foi um cirurgião cardíaco mundialmente reconhecido e, no início de sua carreira médica, foi pioneiro no
no desenvolvimento da máquina coração-pulmão. Ele fez parte da equipe de pesquisa que promoveu a primeira cirurgia de peito aberto em humano em 1951, usando um desvio cardiopulmonar. O presidente Nelson realizou uma cirurgia cardíaca no presidente Spencer W. Kimball pouco antes de o presidente Kimball se tornar o profeta. Curiosamente, ao passo que o chamado do presidente Nelson para o Quórum dos 12 há 34 anos encerrou uma carreira médica profissional que incluía fortalecer e tratar corações, ele deu início a um ministério apostólico dedicado a fortalecer e a tratar o coração de inúmeras dezenas de milhares de pessoas em todo o mundo, cada uma delas sendo elevada e curada por suas palavras e por seus atos de sabedoria, serviço e amor. Quando imagino um coração cristão na vida cotidiana, eu vejo o presidente Nelson. Ainda não conheci ninguém que demonstre esse atributo de forma tão elevada quanto ele. Tem sido um aprendizado notável estar em uma posição onde posso observar em primeira mão as manifestações do coração cristão do presidente Nelson. Poucas semanas após meu chamado para os 12, em outubro de 2015, tive a oportunidade de ter um vislumbre detalhado da vida profissional do presidente Nelson antes de ele ser chamado para os 12. Fui convidado para participar de um evento onde ele recebeu o prêmio de cirurgia cardiotorácica. Quando entrei no local, fiquei admirado ao ver o grande número de profissionais que estava presente para honrar e reconhecer o trabalho do presidente Nelson havia realizado muitos anos antes como cirurgião e médico. Naquela noite, vários profissionais se levantaram e expressaram seu respeito e sua admiração pela excelente contribuição que o presidente Nelson deixou em sua especialidade médica. Embora as apresentações descrevendo o presidente Nelson fossem impressionantes, fiquei ainda mais fascinado com uma conversa que tive com o homem que estava sentado ao meu lado. Ele não sabia quem eu era, mas ele conhecia o presidente Nelson, na época Dr. Nelson, como diretor do programa de residência de cirurgia torácica de uma faculdade de medicina em 1955. Este homem era um ex-aluno do presidente Nelson. Ele compartilhou muitas recordações. O mais interessante foi sua descrição do estilo de ensino do presidente Nelson, que, segundo ele, trazia consigo uma grande medida de notoriedade. Ele explicou que grande parte do ensino dos residentes de cirurgia cardíaca era realizada na sala de cirurgia. Ali, os residentes observavam e realizavam cirurgia sob a supervisão do corpo docente, como uma sala de laboratório. Ele contou que o ambiente de uma sala de cirurgia com certos cirurgiões do corpo docente era caótico, competitivo, tenso e até impulsionado pelo ego. Aquele homem descreveu o ambiente como sendo difícil ou até mesmo humilhante. Como resultado, os cirurgiões residentes até sentiam que sua carreira frequentemente estava em risco. Ele então explicou sobre o ambiente peculiar com que se deparava na sala de cirurgia do presidente Nelson. Era um ambiente pacífico, calmo e solene. Os médicos residentes eram tratados com profundo respeito. No entanto, após a demonstração do procedimento, o Dr. Nelson esperava o mais alto padrão de desempenho de cada um dos residentes. Este homem também descreveu que os melhores resultados de pacientes e os melhores cirurgiões vinham da sala de cirurgia do Dr. Nelson. Isso não é nenhuma surpresa para mim. Isso foi o que observei em minha primeira mão, pelo qual fui verdadeiramente abençoado no Quórum dos 12. Em certo sentido, sinto que sou um de seus residentes em treinamento. O presidente Nelson tem uma forma excepcional de ensinar pessoas e corrigi-las de maneira positiva, respeitosa e edificante. Ele é a personificação de um coração cristão e de exemplo para todos nós. Com ele, aprendemos que em qualquer situação em que nos encontremos, nossa conduta e nosso coração pode estar em sintonia com os princípios do Evangelho de Cristo. Temos agora a grande bênção de apoiar nosso profeta, o presidente Russell M. Nelson. Durante sua vida, ele magnificou suas várias funções como aluno, pai, professor, marido, médico, líder do sacerdócio, avô e apóstolo. Ele cumpriu essas funções antes e continua a fazê-lo com o coração de um profeta. Irmãos e irmãs, aquilo que testemunhamos e de que participamos hoje, uma assembleia solene, conduz a meu testemunho de que o presidente Russell M. Nelson é o porta-voz do Senhor para toda a humanidade. Acrescento também meu testemunho de Deus, o Pai de Jesus Cristo, e de seu papel como nosso Salvador e Redentor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Erros são fatos da vida. Aprender a tocar piano com maestria é basicamente impossível sem cometer milhares de erros, talvez até 1 milhão. Para aprender outro idioma, é preciso encarar a vergonha de cometer milhares de erros, talvez até 1 milhão. Até mesmo os grandes atletas mundiais nunca param de errar. Dizem que o sucesso não é a ausência do fracasso, mas é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Com sua invenção da lâmpada, Thomas Edison disse: "Não fracassei 1000 vezes. A lâmpada foi uma invenção com 1000 passos." C.S. Lewis chamou os fracassos de sinais que indicam a direção na estrada para o sucesso. Com esperança, cada erro que cometemos se torna uma lição em sabedoria, tornando pedras de tropeço em degraus. A fé inabalável de Nefe o ajudou a ir de fracasso em fracasso até finalmente obter as placas de latão. Moisés teve que tentar 10 vezes antes que finalmente conseguisse fugir do Egito com os israelitas. Talvez nos perguntemos, se tanto Nefe quanto Moisés estavam a serviço do Senhor, por que o Senhor não interveio e os ajudou a ter sucesso na primeira tentativa? Por que Ele permitiu que eles, e por que Ele permite que nós tenhamos tantas dificuldades e fracassemos em nossas tentativas de ter sucesso? Entre muitas respostas importantes a essa pergunta, aqui estão algumas. Primeiro, o Senhor sabe que todas essas coisas nos servirão de experiência e serão para o nosso bem. Segundo, para permitir que provemos o amargo, para sabermos apreciar o bom. Terceiro, para provar que do Senhor é a guerra e que é por sua graça que podemos realizar sua obra e nos tornarmos como Ele é. Quarto, para nos ajudar a desenvolver e obter muitos atributos de Cristo que não podem ser purificados, exceto por meio de oposição e na fornalha da aflição. Então, em meio a uma vida cheia de pedras de tropeço e imperfeições, todos somos gratos por segundas chances. Em 1970, em meu primeiro ano na BYU, me matriculei em um curso iniciante de Fundamentos da Física, ministrado por Jay Baleff, um professor extraordinário. Após terminar cada módulo do curso, ele aplicava uma prova. Se um aluno tirasse um C e quisesse uma nota maior, o professor Baleff permitia que o aluno fizesse uma prova de recuperação sobre o mesmo material. Se o aluno tirasse um B na segunda tentativa e ainda estivesse insatisfeito, ele faria a prova uma terceira vez e uma quarta, e assim por diante. Ao me conceder inúmeras segundas chances, ele me ajudou a finalmente conseguir tirar um A na disciplina. Ele era um professor excepcionalmente sábio que inspirou seus alunos a continuar tentando, a considerar o fracasso como um tutor, não uma tragédia, e a não ter medo do fracasso, mas aprender com ele. Recentemente, telefonei para esse grande homem, 47 anos depois de fazer seu curso de física. Perguntei a ele por que ele estava disposto a permitir tentativas ilimitadas aos alunos para que melhorassem sua nota. Ele respondeu: queria estar do mesmo lado dos alunos. Embora nos sintamos gratos pelas segundas chances após os erros ou fracassos da mente, ficamos maravilhados com a graça do Salvador em nos dar segundas chances para vencermos o pecado ou os fracassos do coração. Ninguém está mais ao nosso lado do que o Salvador. Ele permite que façamos e continuamos a refazer suas provas. Tornar-se como Ele requer incontáveis segundas chances em nossa luta diária com o homem natural, tais como controlar apetites, aprender a ter paciência e perdão, vencer a preguiça, evitar pecados de omissão, citando apenas alguns. Se errar é da natureza humana, quantos fracassos teremos até que nossa natureza não seja mais humana e sim divina? Milhares? Provavelmente 1 milhão. Sabendo que o caminho estreito e apertado estaria repleto de provações e que as falhas seriam um acontecimento diário para nós, o Salvador pagou um preço infinito para nos dar quantas chances fossem necessárias para passarmos em nossa provação mortal com sucesso. A oposição que Ele permite existir pode às vezes parecer intransponível e impossível de suportar. No entanto, Ele não nos deixa sem esperança.
a fim de manter nossa esperança resiliente ao enfrentarmos as provações da vida. A graça do Salvador está sempre pronta e sempre presente. Sua graça é um meio divino de ajuda ou força, um poder capacitador que possibilita aos homens e às mulheres alcançarem a vida eterna e a exaltação após terem feito tudo ao seu alcance. Sua graça e seu olhar amoroso estão sobre nós por toda a nossa jornada, à medida que Ele inspira, alivia os fardos, fortalece, concede, protege, cura e também socorre seu povo, mesmo quando tropeçam ao longo do caminho estreito e apertado. O arrependimento é a dádiva de Deus, que está sempre disponível, que nos possibilita e capacita a irmos de fracasso em fracasso sem perdermos o entusiasmo. O arrependimento não é o seu plano de reserva para o caso de falharmos. O arrependimento é seu plano, sabendo que cometeremos erros. Este é o Evangelho do arrependimento. E como o presidente Russell M. Nelson disse, ele será um currículo de toda uma vida. Nesse currículo de uma vida inteira de arrependimento, o sacramento é o modo designado pelo Senhor de proporcionar acesso contínuo ao seu perdão. Se partilharmos do sacramento com o coração quebrantado e um espírito contrito, Ele nos oferece perdão semanal à medida que progredimos de fracasso em fracasso ao longo do caminho do convênio. Porque, apesar de seus pecados, minhas entranhas estão cheias de compaixão por eles. Mas quantas vezes Ele nos perdoará? Qual a extensão de sua longanimidade? Certa vez, Pedro perguntou ao Salvador, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ao que tudo indica, Pedro pensou que 7 era um número razoavelmente alto para enfatizar a loucura de perdoar tantas vezes e que essa benevolência deveria ter limites. Em resposta, o Salvador basicamente disse a Pedro para nem mesmo contar, a fim de não estabelecer limites para o perdão. Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Evidentemente, o Salvador não estava estabelecendo um limite máximo de 490 vezes. Isso seria semelhante a dizer que partilhar do sacramento tem um limite de 490 vezes. E na vez de número 491, um auditor celestial intercede e diz, desculpe-me, mas o seu cartão de arrependimento já expirou. De agora em diante, você está por sua conta. O Senhor usou a matemática dos 70 vezes 7 como metáfora de sua infinita expiação, seu amor sem limite e sua graça sem fim. Sim, e tantas vezes quanto o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Isso não significa que o sacramento se torna uma licença para pecar. Essa é uma razão pela qual o Senhor incluiu esta frase no livro de Moroni. Sempre, porém, que se arrependiam e pediam perdão com verdadeiro intento, eram perdoados. Verdadeiro intento significa real esforço e real mudança. Mudança é a palavra principal que o Guia para Estudo das Escrituras usa para definir arrependimento. A mudança da mente e do coração que gera uma nova atitude para com Deus, para consigo mesmo e para com a vida em geral. Esse tipo de mudança resulta em crescimento espiritual. Nosso sucesso, então, não vai de fracasso em fracasso, mas cresce de fracasso em fracasso, sem perder o entusiasmo. A respeito de mudança, considere esse pensamento simples. Coisas que não mudam, continuam iguais. Essa verdade óbvia não foi feita para insultar sua inteligência, mas é a sabedoria profunda do presidente Boyd K. Packer, que então acrescentou, e quando não estamos mudando, não progredimos. Uma vez que não queremos parar de progredir até nos tornarmos como nosso Salvador, precisamos continuar a levantar sempre que cairmos, com o desejo de continuar a crescer e progredir apesar de nossas fraquezas. Em nossa fraqueza, Ele nos garante, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somente com a fotografia de câmera rápida ou com gráficos de crescimento podemos compreender nosso crescimento físico. Da mesma maneira, nosso crescimento espiritual é normalmente imperceptível, exceto por meio da lente do retrovisor do tempo. Seria sábio regularmente dar uma olhada reflexiva por meio dessa lente para reconhecermos nosso progresso e nos inspirarmos a prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança.
Sou eternamente grato pela amorosa bondade, paciência e longanimidade dos Pais Celestiais e do Salvador, que nos concedem inúmeras segundas chances em nossa jornada de volta à sua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo Mórmon pela bela música apresentada nesta manhã. O último orador desta sessão será o Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Vive o Redentor. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder W. Mark Bassett, dos 70. Acrescento as minas boas-vindas ao Elder Garrett Gong e ao Elder Ulisses Soares, a incomparável irmandade do Quórum dos 12 Apóstolos. Quando apoiamos o presidente Russell M. Nelson como um profeta do Senhor e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, fizemos parte de uma assembleia solene decretada divinamente. É solene porque os eventos que ocorreram nesta última hora foram preditos nos céus antes da existência do mundo. O Senhor Jesus Cristo, que dirige seu trabalho, apresentou hoje, por meio do presidente Eyring, seu profeta, seu líder ungido a nós, seu povo do convênio, permitindo-nos manifestar publicamente nosso desejo de apoiá-lo e de seguir seus conselhos. Gostaria de acrescentar algo aos milhões de membros que não estão conosco hoje aqui nesse centro de conferências. Que o Espírito do Senhor, neste edifício, durante o apoio do presidente Nelson, seja exatamente o mesmo que imaginamos anteriormente, cheio de poder espiritual e satisfatório espiritualmente. Mas nossa Assembleia guiada pelos céus não ocorreu apenas neste centro de conferências, mas em todo o mundo, em capelas na Ásia, na África, na América do Norte, em lares na América Central, na América do Sul e na Europa, em salões cobertos na Oceania e nas Ilhas do Mar. Essa Assembleia ocorre em qualquer lugar onde vocês estejam no mundo, mesmo que sua única conexão seja pelo áudio de seu smartphone. Nossa mão erguida não foi contabilizada por nosso bispo, mas certamente foi anotada no céu como sendo nosso convênio com Deus, e nossa ação está registrada no livro da vida. A escolha de um profeta é feita pelo próprio Senhor. Não há campanhas, debates, promoção pessoal, dissensões, desconfiança, confusão ou comoção. Eu também confirmo que o poder do céu estava conosco na sala superior do templo, ao nos colocarmos ao redor do presidente Nelson, em espírito de oração, e sentirmos sobre ele a aprovação inegável do Senhor. O Senhor escolheu o presidente Nelson para servir há muitos anos. As palavras do Senhor a Jeremias também se aplicam ao presidente Nelson. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Há apenas 3 anos, o Elder Nelson, que na época tinha 90 anos, era o quarto apóstolo mais antigo, sendo que 2 dos 3 apóstolos seniores eram mais novos do que ele. O Senhor, que controla a vida e a morte, escolhe seu profeta. O presidente Nelson, com 93 anos de idade, tem uma saúde incrível. Esperamos que ele permaneça conosco por mais 1 ou 2 décadas. Mas, por enquanto, estamos tentando convencê-lo a ficar longe das pistas de esqui. Embora apoiemos o profeta como ungido do Senhor, precisamos deixar claro que adoramos apenas a Deus, nosso Pai Celestial, e a seu Divino Filho. É por meio dos méritos, da misericórdia e da graça de nosso Salvador Jesus Cristo que poderemos um dia estar novamente em sua presença. Contudo, Jesus ensinou uma verdade importante com relação aos servos que Ele nos envia. Quem vos recebe, Ele afirmou, a mim me recebe. E quem me recebe a mim,
recebe aquele que me enviou. O papel mais importante do profeta do Senhor é nos ensinar a respeito do Salvador e nos conduzir a Ele. Há muitos motivos lógicos para seguirmos o presidente Russell M. Nelson. Até mesmo pessoas que não são de nossa religião o consideram brilhante. Como explicado pelo Elder Stevenson, o presidente Nelson se tornou médico aos 22 anos de idade, um cirurgião cardíaco estimado e um renomado pioneiro no desenvolvimento da cirurgia cardíaca de peito aberto. Outros reconhecem sua sabedoria e seu discernimento. São 9 décadas aprendendo sobre a vida e a morte, vivendo de modo abnegado, amando e ensinando os filhos de Deus em todos os lugares do mundo. E a experiência amadurecedora de ter 10 filhos, 57 netos e 117 bisnetos. E esse número de bisnetos aumenta com frequência. Um bisneto nasceu nessa última quarta-feira. Aqueles que o conhecem bem falam de como o presidente Nelson enfrentou as dificuldades da vida com fé e coragem. Quando o câncer tirou a vida de sua filha Emily, de 37 anos de idade, que deixou um amável marido e 5 filhos pequenos, eu ouvi dizer: eu era seu pai, um médico e um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Mas tive que abaixar minha cabeça e aceitar, dizendo: não se faça a minha vontade, senão a tua. Embora admiremos todas essas nobres qualidades, por que seguimos o presidente Nelson? Por que seguimos o profeta? Porque o Senhor, Jesus Cristo, o chamou e o designou para ser seu atalaia na torre. Carcassonne é uma notável cidade francesa rodeada por muros e permanece de pé desde a época medieval. De seus muros protegidos despontam altas torres, construídas para atalaias que permaneciam nelas noite e dia, mantendo fixa sua atenção em relação à distância do inimigo. Quando o atalaia via o inimigo se aproximar, sua voz de advertência protegia o povo de Carcassonne do iminente perigo que eles não conseguiam enxergar. Um profeta é um atalaia na torre, que nos protege de perigos espirituais que talvez não enxerguemos. O Senhor disse a Ezequiel: a ti te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe a anunciarás da minha parte. Frequentemente falamos sobre nossa necessidade de seguir o profeta, mas pense em respeito deste pesado fardo que o Senhor coloca sobre seu profeta. Se tu não falares para dissuadir o ímpio e morrer esse ímpio na sua iniquidade, o seu sangue eu o demandarei da tua mão. Aceitamos o presidente Nelson como teríamos aceitado Pedro ou Moisés se tivéssemos vivido na época deles. Deus disse a Moisés: eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Damos ouvido ao profeta do Senhor com a fé de que suas palavras vêm da própria boca do Senhor. Isso é obediência cega? Não, não é. Cada um de nós tem um testemunho espiritual da veracidade da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Por nossa própria vontade e escolha, erguemos nossa mão nesta manhã, declarando nosso desejo de apoiar o profeta do Senhor por meio de confiança, fé, orações e de seguir seus conselhos. Como os santos dos últimos dias, temos o privilégio de receber um testemunho pessoal de que o chamado do presidente Nelson vem de Deus. Embora minha esposa Kathy conheça o presidente Nelson pessoalmente há quase 3 décadas e não tenha dúvidas a respeito de seu manto divino, após sua designação, ela começou a ler todos os seus discursos de conferência geral dos últimos 34 anos, orando por uma confirmação ainda mais profunda de seu chamado profético. Prometo-lhes que esse testemunho mais profundo lhes virá à medida que o buscarem humilde e dignamente.
Por que estamos tão dispostos a seguir a voz de nosso profeta? Para aqueles que diligentemente buscam vida eterna, a voz do profeta traz segurança espiritual em uma época muito conturbada. Vivemos em um mundo onde há o clamor de milhões de vozes. A internet, nosso smartphone, nossas diversas opções de entretenimento, todos rogam nossa atenção e lançam sua influência sobre nós, esperando que compremos seus produtos e adotemos seus padrões. A quantidade aparentemente interminável de informações e opiniões nos faz lembrar as advertências das Escrituras quanto a sermos levados em roda, levados pelo vento e dominados pela astúcia daqueles que enganam fraudulosamente. Ancorar nossa alma no Senhor Jesus Cristo exige que escutemos aqueles que Ele envia. Seguir o profeta em um mundo que está em comoção é como estar enrolado em um cobertor quente e reconfortante em um dia de frio intenso. Vivemos em um mundo de racionalização, debates, argumentos, lógica e explicações. Questionar o porquê é algo positivo em muitos aspectos de nossa vida e permite que o poder de nosso intelecto nos oriente em uma infinidade de escolhas e decisões que tomamos a cada dia. Mas a voz do Senhor frequentemente vem sem explicação. Muito tempo antes de acadêmicos estudarem o impacto que a infidelidade tem nos cônjuges e nos filhos que confiam em relacionamento fiel, o Senhor declarou: não adulterarás. Além de simplesmente confiarmos no intelecto, entesouramos o dom do Espírito Santo. A voz do profeta, embora seja dita com bondade, geralmente será uma voz que pedirá que mudemos, que nos arrependamos e retornemos ao Senhor. Quando uma correção for necessária, sugiro que não adiemos. E não fiquem alarmados se a voz de advertência do profeta contrariar as opiniões populares da atualidade. A zombaria de descrentes incomodados é sempre lançada no momento em que o profeta começa a falar. Prometo-lhes que, se forem humildes e seguirem os conselhos do profeta do Senhor, vocês receberão uma bênção adicional de segurança e de paz. E não fiquem surpresos se, às vezes, alguns de seus pontos de vista pessoais inicialmente não estiverem em harmonia com os ensinamentos do profeta do Senhor. Esses são momentos de aprendizado e de humildade em que nos colocamos de joelhos para orar. Seguimos em frente com fé, confiando em Deus, sabendo que, com o passar do tempo, receberemos mais clareza espiritual de nosso Pai Celestial. Um profeta descreveu a incomparável dádiva do Salvador como a vontade do Filho sendo absorvida pela vontade do Pai. Render nossa vontade à vontade de Deus, na verdade, não significa se entregar, mas sim iniciar uma gloriosa vitória. Algumas pessoas vão tentar analisar de modo muito minucioso as palavras do profeta, tendo dificuldade de determinar o que é voz profética e o que é opinião pessoal. Em 1982, 2 anos antes de ser chamado autoridade geral, o irmão Russell M. Nelson disse: "Nunca me pergunto quando o profeta está falando como profeta e quando não está. Meu interesse é como posso ser mais semelhante a ele." E acrescentou: "Minha filosofia não é colocar um ponto de interrogação nos pronunciamentos do profeta, mas sim substituí-los por pontos de exclamação." É dessa forma que um homem humilde e espiritual decidiu direcionar sua vida. Agora, 36 anos depois, ele é o profeta do Senhor. Em minha vida pessoal, descobri que, ao estudar as palavras do profeta de Deus, em espírito de oração e ao cuidadosamente, com paciência, alinhar espiritualmente minha vontade a seus ensinamentos inspirados, minha fé no Senhor Jesus Cristo sempre aumenta. Se escolhermos deixar seus conselhos de lado e dissermos que sabemos mais do que Ele, nossa fé se enfraquece e nossa perspectiva eterna
é obscurecida. Prometo-lhes que, se permanecerem resolutos na decisão de seguir o profeta, sua fé no Salvador aumentará. O Salvador disse: todos os profetas deram testemunho de mim. Um profeta não se coloca entre vocês e o Senhor. Em vez disso, ele se coloca a seu lado e aponta o caminho para o Salvador. A maior dádiva e a maior responsabilidade de um profeta para nós são seu firme testemunho, seu conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo. Tal como Pedro, na Antiguidade, nosso profeta declara: Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No futuro, ao olharmos para trás, para a nossa mortalidade, vamos nos alegrar com o fato de que estivemos na Terra na época de um profeta vivo. Nesse dia, oro para que possamos dizer: nós o ouvimos, acreditamos nele, estudamos suas palavras com paciência e fé, oramos por ele, nós o apoiamos, fomos humildes o suficiente para segui-lo. Nós o amamos. Deixo-lhes meu solene testemunho de que Jesus é o Cristo, nosso Redentor e Salvador, e de que o presidente Russell M. Nelson é seu profeta ungido na face da terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our dear Father in heaven, at the conclusion of this first session of Nosso querido Pai Celestial, na conclusão desta sessão da Conferência Geral, nós expressamos nossa gratidão pelas coisas que ouvimos, especialmente as coisas que sentimos. Pedimos-te, Pai, que nos ajudes a fazer as coisas que vão nos levar mais próximos de Ti. Somos gratos, especialmente por esta sessão solene, pela oportunidade que tivemos de elevar nossas mãos e apoiar nosso querido profeta, presidente Russell M. Nelson, seus conselheiros e os 12 apóstolos. Amamos o nosso profeta. Somos gratos pelos sentimentos que tivemos ao elevar nossas mãos e reconhecer e dedicar nossos corações a Ele e a Ti. Pedimos-te, Pai, que nos abençoes para que nossos corações estejam unidos e que sejamos um e sigamos nossos líderes, para que possamos nos tornar os filhos do convênio de Teu Filho. Amamos a Ti e expressamos gratidão por esta ocasião especial, especialmente por nosso Salvador, por sua vida, seu sacrifício e sua ressurreição. E dizemos estas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Anual número 188 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mórmon. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.